Ok. Dando continuidade aqui ao estudo do livro A Grande Síntese, do Pietro Baldi, nós estamos no capítulo 59, e teleologia dos fenômenos biológicos. É bem que ele coloca já a tradução que é teleologia, né? Tudo finalidade. Então vamos lá. A vida, panorama sem limites, filha da energia onipresente, a vida está em toda parte do universo, nascida do mesmo princípio universal e diferentemente desenvolvida como resultante exata do impulso determinante e das reações das forças ambientais. Ele escreve um texto bem, de uma forma poética, né? É muito bacana. Pambiose, não por transmissão de esporos ou de germes, por via interplanetária e interestelar, mas pela onipresença da grande mãe, a energia. O princípio positivo, ativo, que se une à matéria, princípio negativo e passivo. A energia, o princípio positivo, e a matéria, o princípio passivo, né? O germe do psiquismo desceu como raio do céu nas vísceras da matéria, que estreitou em seu seio um profundo amplexo, envolvendo-o em si, dando-lhe corpo, uma veste, a forma de sua manifestação concreta. Brito, pode falar. Aqui, isso que você falou da forma poética, é bem a forma que a sua voz usa muito, que constantemente ele fica retomando as mesmas ideias para cada vez mais alicerçando as ideias. E aí ele vai colocando de formas diferentes. Então tem momentos que ele vai colocando de uma linguagem um pouco mais concreta, mais objetiva, aí a outra vem mais poética. E aqui é exatamente o que ele falou, né, da energia quando tem a transição da dimensão para a outra dimensão, que é, né, matéria, a energia e a consciência. Ali, para ele se estruturar, ele se liga na matéria. Então ele faz esse mesmo processo de uma outra linguagem. E o Pietro Baldi, na obra dele, ele vai trabalhar muito com isso. Vários assuntos, ele vai vindo por várias perspectivas aquela mesma ideia, sabe? Para ir cada vez mais estruturando mesmo esses conhecimentos. O interessante aqui também é que ele coloca como que essa... Peraí. Deixa eu espirrar. Quando ele fala pambiose, que não por transmissão interplanetária ou interestelar. Né? Então, não há necessidade de vir via viagens pelo espaço, né? Mas é a própria energia se transformando. Né? Cada mundo, cada planeta, é uma proposta bem diferente. Né? Existem propostas de que a vida surgiu na Terra devido a corpos que trouxeram a matéria pelos cometas ou pelas... mas em algum momento tem que ter iniciado em algum lugar, né? E ele propõe que tudo se iniciou mais ou menos dessa forma. Você chamou a atenção desse panbiose, eu achei também tão bonito esse termo, porque biose no sentido da vida, e pan, que ela surge em todo canto, porque a sua voz, ela traz, né, aqui, nesse nosso plano, ele se torna ainda uma hipótese de trabalho, como a ideia que a vida surge do próprio processo de maturação da energia. Então, igual ele foi mostrando que a gente já conhece da matéria, que vai se desintegrando em radioatividade, que é energia, ondas eletromagnéticas, e a energia a gente sabe que ela vai se degradando,
até onde a gente conhece na ciência, ela se degrada e seria como se fosse a morte do universo, né? E realmente é chamado assim mesmo, né, Paulo Vitor? Ele vai esfriar. E o que a sua voz fala que não. Nesse momento, igual a matéria densa, ela se desfaz em radioatividade de uma nova forma de organização. Nessa hora, ele se transforma em uma nova forma, que é essa estrutura, que é o que nós chamamos de vida. Então, panbiose, a vida surge em tudo que é canto, pela própria maturação da energia. É muito profundo essa ideia. E me diz uma coisa, aí vem a pergunta do chato. Tudo bem, o conceito de panbiose que vocês estão falando, a gente entende. Mas se o universo tem vários níveis e cada planeta está num momento diferente, por que todo esse processo de criação do zero se já existe em outros planetas, digamos assim, em outras galáxias, né? Então, será que ele está falando de uma maneira geral ou especificamente da Terra? Porque poderia, no planeta já evoluído, só pegar ali uma amostra da vida e semear aqui. Uma possível explicação é a distância, né? Qual que é mais fácil, né? Fazer esse transporte ou fazer essa transformação? Qual que é menos custoso, né? Eu vejo nesse sentido. Se o custo para transportar uma coisa material tem que usar o meio material, né? É muito demorado e é muito custoso. Às vezes, em termos, a natureza sempre busca a forma mais simples, né? Talvez essa seja uma forma mais simples, não sei. Mais natural, né? Mas eu até acho que isso acontece também, Silvio. Eu acho que o princípio ele vai surgindo, ele começa a se desenvolver, e como um grupo evolutivo, ele vai sendo levado para vários orbes para determinados desenvolvimento. Nós mesmos passamos em todo esse nosso caminho evolutivo, provavelmente por muitos orbes, por muitos locais, nesse desenvolvimento, agora nessa dimensão que é o da consciência, onde vai se desenvolvimento, pensamento cada vez mais contínuo, e percepções, instintos, né? Eu acredito que isso acontece também. Ao mesmo tempo que a energia vai tendo essa emergência nessas formas de vida, determinados grupos vão sendo levados também para vários planetas diferentes, para novos desenvolvimentos. Por exemplo, antes eu achava meio esquisito quando eu via alguns textos que se dizia espiritualmente, que falava assim, os golfinhos veio de tal, lá de Sírios, do sistema solar de Sírios. Aí eu achava aquilo esquisito, aí falava assim, esse grupo veio de tal local. E depois eu refletindo um pouco sobre essa ideia, eu achei até que faz sentido, porque esses grupos, eles vão sendo levados, por exemplo, né, dos golfinhos, por exemplo, eles vêm para cá e aqui tem novos desenvolvimentos desse grupo como um todo. E chega um momento que eles falam assim, olha, podemos pegar esse aqui e levar para esse outro planeta, que vão ser novos e novos aspectos que vão sendo trabalhados. Então, até que eu acho que isso acontece mesmo. Não, porque eu me baseio, né? Me baseio em nada. Nessa história das estrelas, né, que explodem, não sei o quê, que a gente, quando os astrônomos veem a luz dela lá, uma supernova, não sei o quê, na verdade ela aconteceu há não sei quantos anos antes, milhões de anos antes, mas aquela energia foi viajando, né? Então, na minha cabeça funcionaria mais ou menos assim. Essa energia tá viajando pelo universo. Um dia ela bate num orbe lá que está começando e começa a interagir com o que já tem ali, e começar esse processo todo.
Faz sentido. Vamos ficar nesse meio termo, né? As duas possibilidades. Isso porque que a gente só tem duas, né? Mas a gente parar para pensar, daqui a pouco a gente tem umas 25, né? Possibilidades. Então, vamos lá. Vós mesmos sois esse fenômeno, mas sabeis que desde as limitadas plagas do universo, a vida irmã, filha da mesma mãe, responde. Cada planeta, cada sistema planetário, cada estrela está plena dela, das mais variadas formas, com meios e finalidades diversíssimos. Abandonai vosso piedoso antropomorfismo, que vos considera centro do universo e únicos filhos de Deus. Abri os braços de par em par a todas as criaturas irmãs, afinal com elas, vosso canto e vosso trabalho de ascensão. Subir, subir, eis a grande paixão de toda a vida, para um poder e uma consciência que não aceitam limitações. Mesmo em vossa terra, desde os primeiros micro-organismos, esta é a aspiração constante, a vontade tenaz da vida. Olhai em torno de vós. O panorama da vida terrestre só por si é imenso. A profusão dos germes, a potencialidade das espécies é tão grande que sem a reação dos germes e espécies opostas ou concorrentes, uma só delas bastaria para invadir todo o planeta. A vida é tão frágil, tão vulnerável e, no entanto, tão poderosa que é praticamente indestrutível. Observai os tesouros de sabedoria como são profundos em suas formas. Quanta perspicácia sutil, que requintes de astúcia, que resistência de meios, que complexidade de arquitetura na construção orgânica, que economia e exatidão na divisão do trabalho e, ao mesmo tempo, que elasticidade. Vedes sintetizada na vida a mais alta sabedoria da natureza. Como seria possível que fenômenos reveladores de tão profunda inteligência e sabedoria, diante da quais a vossa se desorienta, tivesse acontecido assim irracionalmente e fosse filhos do acaso? Não faz quase sentido nenhum, né? Uma lei tão, uma regra tão racional, tão eficaz, né? Ser fruto do acaso, né? Não faz sentido. Como a ciência lógica e racional pode ser tão vergonhosamente míope a ponto de não perceber o grande conceito que transborda sobre todos os fenômenos da vida e sua finalidade superior que tudo explica e dirige? Que desastre quando quiseram trazer essas aberrações para o campo ético e social. O materialismo, se por um lado auxiliou o despontar de uma pseudo-civilização mecânica, atrasou de um século o progresso espiritual da humanidade. Quando você tem uma reação muito forte à religiosidade cega que existia, né? Ainda existem muitos, né? Aí você tem uma reação e você vai a um materialismo cego também, né? E com isso a pessoa sai desse ponto de equilíbrio, né? E não consegue perceber o todo. Quando você conversa com uma pessoa, um religioso, eu vou falar xiita, né? Xiitas, me desculpe, mas assim, extremamente conservador, que não abre as possibilidades para outros olhares, né? Você vê que a pessoa está fora do equilíbrio. Ou quando o próprio cientista, né, que só vê na matéria a explicação, né, só vê o entendimento do comportamento humano como se fossem conexões neurais, e então você está com um remedinho ali, você vai corrigir a conexão oral e a neural, e não leva em conta o aspecto espiritual, né? Então nós somos matéria, espírito, temos emoções, temos sentimentos, e se a gente não levar tudo isso em conta, né, é muito complicado. E essa parte agora que você está lendo é muito, 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 muito complexa, né? Ele fala, pô, vocês não imaginam que isso possa ser acaso, né? Uma das
premissas, né, mais faladas, né, no próprio Espiritismo é que o acaso não existe, né? Tudo é uma sequência lógica de causas e consequências. E isso serve para tudo, né? Não apenas nas atribulações do nosso dia a dia. E ele desenvolve uma outra teoria também, né, que é a tal da fé raciocinada, para tentar se posicionar de forma diferente dos xiitas, né? Vou usar esse termo, que é exatamente isso, né? Que é meio complicado, porque fé raciocinada, na sua essência, fé ou você tem fé ou você não tem fé, você não raciocina a fé. É uma coisa que você não mede, ou você acredita ou você não acredita. Eu não acredito mais ou menos, eu acredito só um pouquinho, eu não acredito nessa parte, mas acredito naquela. Fé em si significa você crer. E não precisa nenhuma explicação para aquilo. Você crê aquilo e acabou. Isso é ter fé. Então, até essa ideia da fé raciocinada, acho que foi até um subterfúgio, né, que o Espiritismo arrumou para mostrar que ele era diferente das religiões puramente dogmáticas, né? Mas tudo isso para mim, é muito complexo, né? Essa coisa de você entender, aceitar, querer uma explicação, mas se angustiar porque você não tem como chegar naquela explicação. É muito, muito complexo. Fala, Jay. Só queria pegar esse gancho do Silvio, porque a fé, para a gente, aqui na matéria, tem um significado. Do outro lado, ela deixa de existir porque você tem plena consciência de você mesmo. Você tem plena consciência do universo. Você tem plena consciência, eu quero ir agora na Lua e vai para a Lua. Essa fé que eles botam aqui, porque a gente não tem explicação. Então, criou-se essa tal de fé. Mas, do outro lado, ela deixa de existir. Porque você volta ao seu passado, você vê suas essências, as suas reencarnações remanescentes. Você tem consciência de outros seres, você entra em contato com outras galáxias. Então, toda essa fé vira lixo. Ela deixa de existir. É só isso que eu queria falar. Janine? Eu acho que quando a gente, o Espiritismo utilizou o termo fé raciocinada, é compreender as diversas dimensões de nós mesmos e nós entrarmos em algum momento com o conhecimento do todo, que é o que a ciência traz, né? Existe uma lógica por trás. Quando eu compreendo toda essa lógica, eu transcendo a ela, né? Eu acho que a fé, que é só uma fé sem o entendimento, ela ainda não cumpriu a sua máxima. E a fé, que é só no entendimento, também não cumpriu. É a união dos dois aspectos, é a transcendência desses dois aspectos que se unem, eu acho que é essa verdadeira fé. Então, a fé raciocinada ainda é dentro de uma compreensão desse todo, que me faça aí o meu coração e a minha mente dizer, isso tudo tem lógica, não tem como não ser assim. Justamente isso, essa lógica que eu estava acabando de falar, não soube me expressar direito. Essa lógica fica inerente a você. Você, no outro lado, você tem plena consciência dessa lógica. Essa lógica, para a gente fica palpando porque a gente não tem a visão do outro lado. Mas nós temos essa visão que está embotada. A partir do momento que nós estamos aqui na matéria, tudo fica embotado. É um delta de baixa vibração inacreditável. Só quando você está no outro lado é que você tem essa noção. Isso que você acabou de falar aí. Ela é inerente sua, você nem questiona isso. Você faz parte da criação e você sente a criação. E também você cria. Quando você cria, você vê que você está criando também. É uma coisa assim, sabe, que extrapola o nosso entender. É só isso. Eu gosto de ter uma percepção. Quando Platão colocava quais eram as principais virtudes, ele colocava as 4 virtudes cardeais, né?
a temperança, a fortaleza ou coragem, e a prudência ou sabedoria, né? E a justiça. As três primeiras, a temperança, a fortaleza e a prudência, elas por si só não são nem boas nem más. E elas são muito particulares, muito individuais. Eu gosto de interpretar a temperança o equilíbrio físico, né? A busca do equilíbrio físico, o seu controle dos prazeres. A coragem ou fortaleza, o equilíbrio emocional. E a prudência, o equilíbrio racional, né, da mente. Essas três por si só não é boa nem má, depende do uso que você faz delas. Mas a justiça é o equilíbrio social. Então, a justiça, sim, por si só ela é boa, né? Porque você só pode pensar no equilíbrio social se você pensar no outro, né? No você e no outro. Né? Não existe justiça para mim, não existe justiça para o outro, existe justiça para as relações. Então, a justiça por si só é um equilíbrio. Aí, quando chega Paulo de Tarso e coloca as virtudes teologais, né? A esperança, a fé e o amor ou caridade, é como se fosse um upgrade, né? Dessas 4 virtudes, você faz um upgrade. Você não precisa mais do equilíbrio físico, né? Porque em espírito você não tem mais o corpo físico. Mas você tem o equilíbrio emocional, a coragem, se você fizer um upgrade da coragem, ela vira esperança. Né? Se você fizer um upgrade da prudência, ela vira fé. Né? Então, fé é a prudência do ponto de vista espiritual, né? Nessas certezas, nessas lógicas por detrás, que hoje a gente não domina aqui no corpo físico, né? Mas em espírito a gente domina. Aí a esperança é esse equilíbrio emocional, você enfrentar as dificuldades, a coragem é enfrentar as dificuldades, mesmo diante do medo, mesmo diante das dificuldades, você tem coragem de enfrentar os problemas do mundo. E a esperança é a mesma coisa, mesmo diante das dificuldades do mundo espiritual, das dificuldades, das diversas percepções do mundo, você continua. Só que nem a fé, nem a esperança é boa ou má. Depende do uso que você faz dela, porque ela é muito individual para mim mesmo. O upgrade da justiça vai ser o amor posto em prática, que é a caridade. Só vai haver caridade, só vai haver amor se houver o outro, se houver o próximo. Não existe amor para mim, não existe amor para o outro. Existe amor nas relações espirituais, como se fosse um upgrade. Né? São essas interpretações que eu faço das virtudes, né? Aquelas 7 virtudes que você coloca. Né? Aí envolve essa questão da fé aí, que é interessante. Nossa, Paulo Pedro, que lindo. Muito bacana. E, pessoal, eu queria também fazer só um comentário nessa parte que a gente leu, que também está incluído nesses assuntos. Quando a gente vai escutando a sua voz falando isso, parece que a gente sente a emoção dele, aquela emoção quase falando assim, olha, como a ciência lógica e racional pode ser tão vergonhosamente míope a ponto de não perceber o grande conceito que transborda de todos os fenômenos da vida em sua finalidade superior. Assim, ele quase... E aí ele fala assim, e que desastre quando quiseram trazer essas aberrações, ou seja, a gente fala assim, não tem o aspecto espiritual, não tem esse grande conceito, né, que ele fala assim, olha, que transborda em tudo para o campo ético e social. E na semana passada, eu estava lendo sobre a vida de um matemático chamado Leonardo Fibonacci. E aí eu vou fazer uma ligação aqui com sua voz, porque é bem o que a sua voz estava mais ou menos sentindo. Esse matemático, ali em 1200 e pouco, se eu não me engano, o período certinho, eu não me lembro, e o que acontece? A Europa toda ainda usava a matemática dos números romanos. Então imagina, você fazer uma somatória de um número romano, uma multiplicação em número romano, você não conseguia desenvolver uma matemática um pouco mais profunda. E ele nasceu em uma família que tinha dinheiro, o pai ele era uma espécie de um diplomata, e andava por todo o Mediterrâneo,
ali em uma parte de comércio. E ele viajava, então ele passou um tempo na Argélia, ele passou um tempo em vários locais diferentes, e ali ele viu os números indo-arábicos. Os árabes estavam muito na frente nessa parte dos números. Aí ele percebeu assim, meu Deus, esse conceito muda toda a matemática. Ali, na Europa, como que eles não perceberam o quão fácil fica, novos desenvolvimentos podem ser feitos? E ele ficou profundamente impressionado e foi para a Europa e tentou começar a divulgar os números indo-arábicos. E os matemáticos, os intelectuais não estavam nem aí para isso. Aí ele, mas como vocês não percebem tudo que pode modificar? E aí ele escreve um livro que foi um livro não para os intelectuais, foi um livro para os comerciantes. Ele falou assim, olha, para o comércio, olha como esses números vão ser mais fáceis para vocês fazerem os seus cálculos. E pelos comerciantes começaram a usar, e chegou num ponto que os intelectuais depois começaram a usar. E aí que adentrou na Europa esses números. A sua voz, eu vejo ele um pouco nisso, ele percebendo, falando assim, olha, será que vocês não conseguem perceber toda a profundidade desse conceito, como isso vai mudar toda a sociedade, todas as instituições, todo o campo ético de vocês, das relações, da educação, do trabalho? Ele naquela visão, vindo de um plano muito superior, percebendo isso, e quase que fala isso. Como que vocês podem ser tão míopes e não perceber, sabe? E então, parece que quase que sinto a emoção dele, falando assim, adentrem nisso, né? O universo, ele tem uma finalidade superior, que é esse subir, né, que ele coloca. Quer dizer que você descobriu o inventor do livro Caixa. Nos números indo-arábicos. Deveria ter antes com os números romanos. Aí, com os números indo-arábicos. Fibonacci. E isso aí que você falou é exatamente como eu penso também. Como dizia Obelix, quando ele fala dos romanos, os romanos são loucos, né? Aquele tipo de numeração deles. Parou aqui, né? Eu acho, será que a gente já para por aqui? Já deu... Deixa eu só acabar o parágrafo, então. Só pra gente não parar no meio, né? Não, só o parágrafo mesmo, estava aqui até a humanidade. Que desastre quando quiseram trazer essas aberrações para o campo ético e social. O materialismo, se por um lado auxiliou o despontar de uma pseudo-civilização mecânica, atrasou de um século o progresso espiritual da humanidade. Eu já tinha lido.